Professor, por que o seu aluno deve treinar descalço? Eu vou te explicar logo logo. Roda a vinheta. Para explicar por que o seu aluno deve treinar descalço, antes eu vou dar uma visão geral, beleza? Primeiro, o pé, de forma geral, a gente vai estudar um pouquinho da anatomia dele. Mas de uma forma geral, o pé ele precisa ter muita estabilidade, tá? A gente vai falar muito disso. Mas se o pé ele for estável, se o pé ele for um pé forte, aí eu vou ter capacidade de sustentação para o resto do corpo. Então uma visão geral para você poder pensar e refletir. Como está o pé do seu aluno? Você já olhou para o pé do seu aluno? Ele é chato? Ele é cavo? Ele é plano? Ele sabe fazer uma movimentação mínima? Ele tem força esse pé? Algumas perguntas que você deve se fazer. E indo mais a fundo, né, o educador físico ele precisa olhar para isso. Ele precisa olhar para muitas outras coisas que não só o bíceps, que não só o ombro, que não só o peito, que não só o abdômen sarado. A gente precisa ir mais fundo nisso aí, professor. Isso faz o nosso papel. Olhar para o pé, a gente está olhando para a saúde dele de forma geral, para a coluna do seu aluno. Se você olha para o pé do seu aluno e identifica alguma disfunção, você já sabe que isso vai reverberar para outra parte do corpo. Se ele tem um pé sadio, provavelmente ele vai ter o resto do corpo sadio. Óbvio. Então agora eu queria que você se indagasse um pouquinho mais e pensasse, a educação física, você professor, está olhando para outras partes do corpo que não só o pé? Tá olhando? Isso é muito importante. Se a gente quer elevar a educação física, se a gente quer uma educação física maior, se a gente quer ser essencial como profissão, tá do lado dos médicos na hora de tomar vacina, a gente tem que olhar para tudo. A gente tem que poder discutir de igual para igual com os médicos e não tá sempre abaixo. Então vamos sim elevar a profissão, vamos olhar para coisas essenciais e não só ficar entendendo se um bisete é melhor do que um trisete. Nada contra isso, nada contra, mas isso daqui é muito importante. Falar da saúde, toda a população está aí esperando para que você chegue com conhecimento, para que você chegue com uma visão mais ampla de saúde, um conceito, e a gente vai sim começando a elevar a educação física. Então agora eu queria que vocês olhassem um pouquinho para isso aqui, ó. O pé, anatomia do pé. A gente vai falar brevemente disso para poder enxergar algumas coisas, né? A gente tem os ossos da canela, que é a tíbia e a fíbula, e eles vão se inserir no talos, que é essa parte amarelada. Logo abaixo a gente tem o calcâneo e tem os ossinhos menores do pé, né? Que é o cuboide, os cuneiformes, navicular, e aí a gente entra nos metatarsos para partir para as falanges e chegar aonde eu quero chegar, que é falar um pouquinho mais do hálux. O hálux é o dedão. O dedão ele é tão essencial e tão importante que ele dita uma série de coisas. E a gente vai olhar daqui a pouquinho. Então olha só, que interessante. Isso eu retirei de um artigo científico, que eu já vou mostrar para vocês qual é. Esse pé é um pé de uma pessoa que usa mais calçado. E esse é um pé de uma pessoa que fica muito mais descalça. Olha a diferença que eu tenho entre o pé, a mecânica de um pé e de outro. Então vamos observar, tá? Começando lá pelo hálux. Hálux é o dedão, como eu falei, né? Então a distância entre o hálux e o próximo dedo, ela é muito maior. Olha aqui a distância. Aqui praticamente não existe uma distância. Aqui, se eu vou mensurar esse ângulo, ele é completamente diferente. Aqui eu tenho um hálux totalmente para dentro, né? Nessa posição aqui em abdução. E olha só que interessante. Quando eu tenho essa mudança de posição do hálux, eu observo que isso daqui também muda. Essa distância do pé, ela é muito maior nesse pé. Tá? Então eu observo que essas alterações mecânicas elas vão dando características completamente diferentes. Eu observo que esse pé ele tem músculos aqui, né, nessa região do arco plantar, e aqui nesse pé eu tenho músculos, mas ele tem músculos atrofiados, hipotrofiados nessa região.
Então esse é um pé muito mais forte, sem dúvida nenhuma, pelo simples fato de se andar descalço. Indo mais além, esses dois pés são pés de corredores, tá? Então, tanto o da direita quanto o da esquerda são corredores. Então, por natureza, eles têm um pé mais forte do que uma pessoa totalmente sedentária, sem dúvida nenhuma. Porque para correr eu preciso, obviamente, usar essa musculatura interna do pé. Mas ele tem uma diferença muito grande, sim, tanto no comprimento quanto na posição do hálux. E a gente vai ver o que isso incide, por que isso é importante. Então a imagem anterior, ela foi retirada desse estudo do Xu, que ele observa a diferença morfológica entre um pé que usa tênis e um pé que não usa tênis, né? Dois corredores que usam tênis e que não usam tênis. Na verdade, aquilo é uma média. Então o cara que treina descalço, ele tem uma característica de pé daquela forma, tá? E o outro que usa muito calçado tem essa característica. Existe um outro estudo que eu não trouxe aqui, mas ele é muito similar à imagem anterior, que ele mostra pés de indianos que ficam muito descalços, o tempo todo descalços, que é muito parecido com o da direita, e uma imagem na esquerda, pés chineses, que é muito parecido com o outro, mais fechado, o dedo mais abduzido. Então quando eu observo o pé de um corredor e o pé de uma pessoa sedentária, ele já por natureza ele é diferente, um é mais forte do que o outro. Se eu pego um pé de uma pessoa que anda descalço, por trabalhar, eu melhoro muito mais a força desse pé, tá? E aí, obviamente eu tenho o pior dos casos aí, que é o sedentário, que anda muito calçado, que fica muito calçado. Então ele vai ter, obviamente, uma piora enorme aí do ponto de vista mecânico, tá? Aqui é só uma análise morfológica mesmo. Mas aqui, nesse outro estudo, eu tenho uma análise cinemática durante o salto, né, que é do mesmo autor, do Xu, e no salto vertical ele vê as diferenças morfológicas do pé. Então olha que interessante. Quando eu observo que esse caso aqui é o barefoot, que é o pé descalço, tá? Então no pé descalço, tanto na fase de saída do solo quanto na fase de aterrissagem ao solo, eu tenho essa mecânica indo mais para o hálux. Por quê? Porque o descalço tem uma dominância maior ali no hálux. E quando eu penso no indivíduo que usa mais o calçado, ele tem uma distribuição maior no meio do pé e não no hálux distribuído. Ou seja, vamos pensar aqui. Se aqui eu tenho dois pontos muito bem distribuídos, tá? E aqui eu tenho um ponto só menos distribuída a força, tanto na aterrissagem quanto na fase de saída do solo, né, de impulso do solo, eu tenho então uma capacidade de estabilidade piorada. Se eu tenho uma base maior, eu tenho uma capacidade melhor para propulsionar e para aterrissar. E quando eu tenho uma área de impacto menor, eu tenho menos estabilidade. Muito interessante então essa análise morfológica. E olha só, então quando eu olho para os resultados desse artigo, eu vejo que os indivíduos que estavam descalço, né, que treinavam descalço, eles tiveram uma flexão plantar menor, uma eversão e uma rotação externa menor do que os indivíduos que usaram calçado. Ou seja, eles têm mais capacidade de estabilidade. Segundo a cinemática, eles têm uma menor capacidade de estabilidade, uma maior capacidade de estabilidade. Então isso por si só vai fazer com que eles tenham uma prevenção de lesão maior durante o salto. Um simples fato, tá? E aí, obviamente, com uma capacidade de estabilidade maior, eu tenho uma capacidade de reverberação de tudo isso. É o efeito de cadeia cinética, né? Você já deve ter ouvido falar, obviamente, em cadeia cinética. O que é essa cadeia cinética? Se eu tenho uma capacidade de movimento que influencia desde baixo até lá em cima em produzir mais força, melhor. Então eu vou mostrar aqui na prática. Olha que legal, olha que fantástica essa imagem, onde eu vejo um atleta de beisebol fazendo um arremesso de uma bola. Nem acho esse esporte tão fantástico, mas eu trouxe porque o movimento que ele faz é sensacional. Ele faz lá atrás um movimento onde ele leva a bola mais para trás e faz uma rotação enorme do seu corpo,
para poder fazer uma alavanca muito grande, e aí ele finaliza fazendo uma flexão muito grande. Então ele faz uma grande extensão e rotação, e aí olha como ele finaliza, totalmente em rotação interna e flexão total do corpo, né? Então olha que interessante, abriu para fechar, essa cinética de movimento é muito interessante. E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque o pé ele tem um efeito fantástico em tudo isso quando a gente pensa em simplesmente o fato de você ficar de pé. Então, se o meu pé ele é mais estável, ele é mais firme, ele é mais rígido, ele vai dar estabilidade e rigidez para todo o resto do corpo. Faz sentido para você? E aí eu trago um conceito do Ray Cook e do Michael Boyle, que são dois grandes autores aí da área do treinamento físico. Um fisioterapeuta, um educador físico, na verdade um treinador, né? Ele é um coach, que mostra muito bem isso. Olha que interessante essa imagem onde mostra que se eu tenho uma boa estabilidade no pé, ele não fala aqui, mas e eu tenho uma boa mobilidade, eu trago para uma boa estabilidade, uma boa mobilidade, uma boa estabilidade, uma boa mobilidade, uma boa estabilidade. Então, se eu faço essa leitura, eu tenho um corpo muito mais saudável quando eu parto por uma base boa. Então, por isso que o pé é a essência de tudo. Ele é fundamental. E aí que tá, o hálux, ele tem um efeito fantástico aí. Se eu tenho esse hálux trabalhado, eu vou reverberar em tudo isso. Então, tudo isso para te fazer refletir, te fazer pensar o quanto é importante a gente trabalhar esse pé, o quanto é importante eu colocar esse cara para agarrar o chão mesmo, tá? Quando você estiver treinando. E treinar o pé mesmo. Existem alguns protocolos até que ensinam a você a trabalhar esse pé, mobilizar o pé, para fazer soltura, né, na parte plantar aí do pé, que é muito interessante. Se em contrapartida eu tenho alguma disfunção lá embaixo no arco plantar, eu posso acarretar em uma disfunção no tornozelo. E aqui ele mostra que se eu tiver uma disfunção, por exemplo, no joelho, ela pode estar relacionada ao tornozelo ou ao quadril. E isso acontece a mesma coisa, exatamente igual no pé. Se o pé tem uma disfunção, ela vai acarretar para todo o resto do corpo. Então, uma dor lombar, por exemplo, ela pode vir sim do pé, tá? E agora eu trago 6 motivos para vocês do porquê treinar descalço e trabalhar o pé, de forma geral, é muito interessante. Então, primeiro, sistema nervoso central. O que o sistema nervoso central tem a ver aqui? Né? Quem recebe a sensação do pé, quando você tem um tato, né? E o pé em contato com o solo, é justamente o sistema nervoso central, via o sistema aferente. Então eu recebo essa resposta lá no meu pé e mando o contato lá para o meu cérebro. Às vezes a gente tem tantas distrações que a gente nem percebe que você está tocando em algo. Quando você segura uma barra, né, você tem a percepção de que você está com ela. Se você usa uma luva, você perde um pouco dessa percepção, né? Então isso serve exatamente igual para o meu pé, tá? Então essa é a primeira resposta. E aí a parte da propriocepção, ela está totalmente interligada ao sistema nervoso central. Então se eu tenho uma resposta quando eu estou de calçado que ela é pior, né, para o meu sistema nervoso central, óbvio que a minha propriocepção vai ser pior. Então a minha capacidade de reequilibrar o corpo vai ser pior. Quando eu estou de calçado, eu estou elevado sobre uma pequena plataforma, por mais que o calçado seja baixo, eu estou elevado do chão. Isso já piora a minha propriocepção. Se equilibra no chão e se equilibra num colchonete. Não faz toda a diferença? É exatamente isso, tá? E aí, eu já estou falando então, se a propriocepção está sendo afetada, o equilíbrio vem junto e também é afetado diretamente. Então, quando eu treino descalço, eu melhoro a força de estabilidade, que eu tenho falado muito aqui, do arco plantar. Esse arco plantar, né, que é justamente isso daqui, quando eu tenho esses músculos fortes e bem trabalhados, eu tenho mais estabilidade, obviamente. Isso, como eu disse, funciona em cadeia, o efeito de cadeia cinética, que eu já falei para vocês também. Muito interessante. E aí que chega na parte principal, que é, eu consigo enxergar disfunções se eu tiver esse pé descalço.
Eu consigo observar se, por exemplo, o pé dele está pronando um pouco, ou se o pé dele, durante algum movimento, ele prona. Olha que interessante. Então eu observo que quando ele vai fazer um agachamento, ele tira levemente o dedinho do chão, perde o contato do dedinho. E aí eu posso observar que isso vai levar a um joelho mais valgo, disfunção. Se eu não enxergo isso, se eu não vejo que o pé dele está querendo sair do chão, é óbvio que eu vou ter uma resposta pior em relação a isso. Pode ser fatal? Pode ser fatal, claro, porque se eu fizer isso uma vez só, não tem problema nenhum. Agora faz isso durante meses, durante anos, obviamente que não vai funcionar legal para o seu aluno. E se é um aluno que não tem isso bem trabalhado, um aluno recente, você vai perder esse aluno. Por quê? Porque ele vai sair, vai perder até para um médico, para um fisioterapeuta, enfim, porque ele vai sair das suas mãos, porque a sua capacidade ali de observar essa disfunção foi falha, certo? E aí, curtiu o vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com todos os seus amigos. É bem legal quando vocês compartilham o vídeo, porque isso pode chegar em mais pessoas e me ajuda, é claro, a divulgar o meu trabalho.